esse tipo de pensamento, né? Então, parar de estar escolhendo, né? Mas deixar Deus falar. Então, pega a palavra, leia, né? Mergulhe nela, e isso é muito bom, nos fortalece, nos enriquece. Eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Então vamos lá, a gente está no livro de Tiago, onde a gente começou aí, lá no capítulo 1. E só para dar uma resumida aqui, Tiago ele é muito direto nas suas colocações. Tiago ele é muito simples até naquilo que ele dispõe, né? Você não acha assim pensamentos muito robustos através de Tiago, não. Tiago ele é muito direto, ele é muito simples e ele é muito prático, né? A carta de Tiago ela é muito prática, então ela tem a ver com a prática de vida cristã, né? Com a nossa prática de fé, e com ela ele confronta, né? A uma vida onde nós possamos viver de fato o Evangelho, né? Quando lá no capítulo 1 da carta de Tiago, ele falou a respeito das provas e das tentações, né? Voltando aqui, e a gente lá diferenciou o que era prova, o que era tentação, né? Somos provados quando não somos causadores, e somos tentados, o próprio Tiago diz, somos tentados pelo próprio mau desejo do nosso coração. Então a tentação ela tem a ver com o nosso pecado, com a nossa inclinação carnal. A provação, ela tem a ver com um propósito de Deus que está sendo gerado sobre a nossa vida. Então, ele gera situações ali onde nós somos provados para sermos aprovados, né? Para sermos fortalecidos. A tentação não. A tentação, ela vem, né, como uma disposição para aquilo que a minha carne se inclina, tá? Depois, Tiago confronta os irmãos a serem praticantes da palavra, né? Então, ele fala assim, ó, sejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, né? Então esses irmãos eles precisavam mais do que falar, mas eles precisavam se dispor à prática da palavra, a viver aquilo que a palavra diz. E aí no versículo 22 do capítulo 1 ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. No capítulo 2 ele fala a respeito da acepção de pessoas, aqueles irmãos que diferenciavam ali entre o mais rico e o mais pobre, né? E acabavam separando essas pessoas no meio da igreja. Fala a respeito de uma fé que necessariamente precisa ter obras, né, para demonstrar a sua frutificação. No capítulo 3 ele fala a respeito do domínio da língua, sobre a necessidade de dominarmos a nossa própria língua, né, como uma demonstração de que de fato fomos transformados pelo Senhor. Então, mais uma vez aqui a nossa prática cristã. Então não adianta eu dizer que tenho Jesus e na minha vida diária, naquilo que eu expresso, naquilo que eu demonstro, naquilo que eu derramo, eu sou diferente, né? Então ele fala a respeito disso, sobre dominar a língua, né? Ele fala que a língua não pode ser dominada pelo homem, né? Ninguém consegue domar, diz Tiago no capítulo 3, versículo 8, ninguém consegue domar a língua, né? Mas ele diz que então ela só pode ser dominada se for pelo Senhor, né? Se não estivermos no Senhor, não conseguimos então dominar a nossa língua. Tá? Ele fala a respeito da sabedoria, ele fala inclusive que as falsas sabedorias, né, isso é muito importante que a gente saiba, as falsas sabedorias, ou seja, aquela sabedoria movida por inveja, né, por ambição egoísta, ele diz, e ele diz então que precisamos procurar a sabedoria que vem do alto, né, aquela que vem do Senhor, aquela que é pura, que é pacífica, que é amável, diz ele, que é compreensiva, que é cheia de misericórdia. Então essa é a verdadeira sabedoria. No capítulo 4 ele fala a respeito da submissão ao Senhor, né? Então ele fala que os homens precisam se submeter a Deus, se voltar ao Senhor, porque na verdade ele diz que as guerras e as contendas provêm das nossas paixões, né? Das nossas carnalidades, dos nossos desejos, da impiedade do homem, e inclusive condena, né, aqueles que têm amizade com o mundo. Ele chama inclusive de adúlteros, é o termo bíblico, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então essa é a proposta aqui de Tiago no capítulo 4. Então ele faz um convite, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, né? E aí ele dá aqui um caminho para que nós possamos ter distanciamento do diabo, né? Como é que isso ocorre? Submetendo-se a Deus, resistindo então ao diabo, e então por fim o diabo
venha fugir, tá? Fala também a certeza das incertezas dos planos humanos, né? Ele fala lá que a vida, na sua prática, ele fala é como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. E, por fim, chega no capítulo 5, né? Que foi o tema da nossa live de quarta-feira passada, não teve? Da retrasada. Que ele fala a respeito do amor à riqueza, né? Dos ricos, né? De como esse amor à riqueza ele acaba movendo o homem para a maldade, tá? Então, esse é um panorama aí de Tiago, né, daquilo que nós lemos até agora. E aí a gente vai entrar no texto de hoje, que já é bem curtinho, mas que ainda tem muito ensinamento para nós, para a gente fechar essa carta, tá bom? A partir do versículo 13, tá aí Tiago 5, a partir do versículo 13, diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, conclui Tiago, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra e nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor, nesse momento da tua graça, da tua direção, do teu favor, da tua instrução sobre a nossa vida, para que em nome de Jesus, nesse momento, nós sejamos verdadeiramente transformados. Sejamos tocados, Senhor, movidos pelo poder do teu Espírito nessa hora, a fazer aquilo que te agrada, a viver de acordo com a tua instrução, Senhor, a tua sã doutrina. Pai amado, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal, de todo erro, de toda impureza, de toda injustiça, Senhor, e nos conduz no caminho da verdade, Senhor. Tudo que nós queremos é viver de acordo com a tua palavra. Oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor, meu Deus, nessa hora, esse lugar da nossa vida e das nossas mentes, Senhor. E te pedimos nessa noite, mais uma vez, que apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, nós chegamos aqui ao finalzinho da carta de Tiago. E logo de cara aqui no versículo 13 há uma instrução muito interessante, talvez até tenha muito a ver com aquilo que nós temos falado nos outros cultos. Ele diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Né? Então, Tiago traça aqui um paralelo de situações que podem ocorrer. Então, a vida do cristão, ela não é feita só de alegrias, ela também tem tristezas, também tem momentos difíceis, e ele diz aqui são momentos de sofrimento, porém, esses momentos de sofrimento também não serão para sempre, né? Também não serão o tempo inteiro. Então, não é natural o tempo inteiro ser feliz e não é natural o tempo inteiro estar sofrendo, né? Então, há esse paralelo, há esse contraponto na nossa vida, então a gente vai passando por essas situações ao longo da nossa vida, né? Então, tem hora que você está melhor, vai ter dia que você não vai estar tão legal. Então, o que importa aqui é a gente aprender o que nós precisamos fazer com isso. De maneira muito simples, Tiago diz aqui, se há alguém sofrendo, que ele ore. Né? Aquele que sofre, no momento de sofrimento, é uma das maiores e melhores oportunidades de nós nos inclinarmos ainda mais à oração. Não que a oração seja algo que vá depender de estar sofrendo, né? Então eu não posso orar somente quando eu estou sofrendo, mas o momento do sofrimento é um bom momento, é um ótimo momento para a gente inclinar o nosso ser à oração. Né? Então, nesse momento em que
nós estivermos em sofrimento, precisamos inclinar o nosso ser à oração e buscar o Senhor. Afinal de contas, né, todo mundo que passa por uma dificuldade, ele busca então aquele que pode tirá-lo da sua dificuldade. Então, se eu tenho um problema no carro, eu procuro oficina. Se eu estou meio adoentado, eu procuro o médico, né, o hospital. E se eu preciso consertar o meu computador, eu vou levar ele lá para o técnico do computador. Então, no que diz respeito aos problemas da vida, quando ele coloca aqui sofrimentos de uma maneira geral, né, na nossa vida, o que há de melhor se não levarmos a nossa vida aquele que tem a solução para os nossos sofrimentos, né? Então, a oração é esse caminho que nós buscamos, né? Batemos a porta daquele que pode nos sarar, nos curar e nos restaurar de todo sofrimento. Ele diz também que se há alguém que se sente feliz, que cante louvores, né? Então, o momento de alegria, o momento de bonança, o momento de prosperidade na nossa vida, é um momento de glorificação ao Senhor. Então aqui é um alerta muito grande, porque muitas vezes nós estamos nos melhores momentos da nossa vida e deixamos Deus de lado, né? Clamamos a Deus pelo emprego. Aí quando o emprego vem, o Senhor fica de lado. A gente ia muito para a igreja quando a gente estava precisando de emprego. Aí conseguiu emprego, aí vive se lamentando que não consegue ir para a igreja, que está cansado, que está ocupado, está estressado, que está isso, está aquilo. Né? Então nós precisamos alinhar a nossa vida de tal maneira que nesses momentos de felicidade e alegria nós precisamos continuar buscando a Deus. E agora não se descarta a oração, mas ele fala que cante louvores, né? Nas traduções mais originais da Bíblia fala apenas sobre a questão de cantar, né? E por que isso, né? Porque por natureza, né, ou já por história, os judeus, eles cantavam, né, e cantavam louvores com frequência, né? Então não tinha nem talvez muito presente a ideia que a gente tem hoje, né, do secular e do litúrgico, né, do gospel. Não, eles simplesmente cantavam ao Senhor. Então os salmos são prova disso, né? E outras canções que não estão presentes na Bíblia, mas que também eram compostas para a glorificação do nome do Senhor. Então, se há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Então, para fechar aqui esse ponto, né, no paralelo da nossa vida, momentos ruins, busca ao Senhor. Momentos bons, busca ao Senhor. Então, o Senhor é soberano e Ele faz parte da nossa vida. Ele não pode se ausentar da sua vida em nenhum momento. Nós não podemos deixá-lo de lado, né? Então, não considere a sua vida sem o Senhor. Essa é a verdade aqui desse trecho. Não considere a sua vida sem Deus. Não considere a sua vida sem Deus presente, qualquer que seja o momento da sua vida. Qualquer que seja o momento da sua vida, considere Deus presente. Eu me lembro que da época do nosso casamento, né? Ano passado completamos 10 anos de casamento, eu e a Neuza. E eu me lembro que quando a gente estava preparando a festa de casamento, aí a gente escolheu alguns louvores, né? E praticamente ia ter só louvores, né? Na festa de casamento. E eu me lembro de algumas pessoas dizendo assim, não, você pode botar outras músicas, não sei o quê. E eu me lembro que uma pessoa falou assim, olha, esse é um momento de vocês, né? Então coloca uma coisa ali. E a gente não conseguia, já naquele momento ali, dissociar o nosso do de Deus, né? E há pessoas que fazem isso, separa o seu do de Deus. Não, Deus, esse aqui é o meu momento sem ti, né? Aí separa de Deus. Não, Deus é presente em todo momento da nossa vida, né? Precisa estar presente em todo momento da nossa vida, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos gestos. Fiz até uma provocação aí ontem no Instagram, né? Porque por conta do aplicativo, né, que saiu para o pessoal se inscrever, quem é informal, né? Quem é MEI, quem é informal, quem está sem emprego, dentro daquela onde a família tem dentro de uma faixa de renda que o governo estabeleceu ali como parâmetro, né? Que os governantes estabeleceram como parâmetro para esse programa. E aí, de repente, todo mundo queria o aplicativo e todo mundo queria se inscrever, né? E aí, quando foi à noite, eu fiz a provocação. Alterar, dizer ser uma coisa que você não é e dizer ter uma renda que você não tem, é pecado também. E Deus está do seu lado ali na hora que você está preenchendo as informações do aplicativo. Então, não dissocie as coisas. Né? O fato de repente, nesse momento, você querer dinheiro e dizer assim, não, mas o governo está liberando dinheiro, não quer dizer que você vai quebrar com mentira
os parâmetros que foram estabelecidos ali. Então Deus é presente em todo momento. Então vou preencher um cadastro aqui, fale a verdade. Qual a renda da sua família? É tanto. Mas se eu botar isso aqui vai me tirar. Tá bom, beleza. Então é porque isso aí não é para você, ou pelo menos não foi pensado para você. Vamos esperar outro momento, vamos esperar outra oportunidade e vamos, acima de tudo, confiar no Senhor. Porque tem gente que pensa assim, mas se eu não fizer isso aqui, como é que vai ser de mim? Como é que vai ser de você? Deus vai continuar suprindo as suas necessidades, como sempre cuidou de você. Talvez não dessa maneira, mas vai usar uma outra maneira para cuidar da sua vida. Então, não vai para o inferno aí por causa de R$ 600, né? Então, tome muito cuidado com isso aí na hora que você for fazer essas coisas. Então, só para você entender que Deus sempre está presente na nossa vida, em tudo aquilo que a gente vai fazer, Ele tem que estar presente. Se tem algum sofrendo, ore. Se tem alguém feliz, cante louvores, diz a palavra. Entre vocês, diz ele no versículo 14, há alguém que está doente, agora ele vai falar a respeito dos enfermos, ele diz que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé, diz o versículo 15, curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então aqui ele traz muita clareza a respeito da situação dos enfermos, né, dos doentes, né. Deverá então esse mandar chamar os presbíteros da igreja, né, então é uma incumbência, né, sobre os líderes, né, sobre os pastores, né, sobre aqueles que estão à frente da igreja, né, ocupam posições à frente da igreja, os diáconos, né, há essa incumbência, né, essa necessidade de se colocar à disposição de orar por aqueles que estão enfermos, né. Então esse, por exemplo, é um tempo, é um momento de que as pessoas vão nos procurar para orar por elas. É por isso que você tem que estar bem, né? Porque é um tempo que, de repente, muitas pessoas sendo acometidas de enfermidade, nesse momento você está sendo chamado pelo Senhor para quê? Para orar por esses enfermos. Nós, né? Você que é liderança, assim como eu que sou pastor, todos os outros pastores estão sendo chamados para orar pelos enfermos. Então é nossa responsabilidade. Ele aconselha até que aquele que está doente clame por essa oração, né? Por esse tipo de oração. Ele orienta, inclusive, que orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor, né? Aqui, o nosso entendimento, né, da nossa denominação, né, da nossa linha teológica, é que essa unção com óleo, ela de fato ela precisa acontecer, né? Então a gente recebe aquele óleo na igreja, você pode comprar o óleo e depois consagrar. Então nós usamos o óleo, né, o chamado óleo de unção, para ungir as pessoas acometidas ali de enfermidade. Nós cremos que através desse óleo há uma manifestação da presença do Espírito Santo ali que toca na vida daquela pessoa e gera então, em conjunto com a oração, naquele momento ali, gera então cura sobre a vida daquela pessoa e restauração. Nós cremos assim. Eu sempre gosto de colocar uma outra linha teológica, né, que entende que não, que os dons, né, e as curas cessaram em determinado momento da história, então é como se isso aqui valesse para aquele tempo e hoje não vale mais. Eles têm a liberdade de pensar assim, né, mas nós, né, dentro da nossa linha teológica, nós cremos que de fato usamos ali o óleo de unção, passamos ali sobre a pessoa, às vezes, se possível, até no local da enfermidade, oramos pela pessoa e cremos que através daquilo ali, Deus então está restaurando, está curando as pessoas ali. Nós cremos que dessa maneira ocorre, né? Ele diz que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará. Então, assim, preste atenção, o foco é o tempo inteiro na oração. Qual o problema agora? A enfermidade. Antes, qual era o problema? Sofrimento. Mas onde é o foco da restauração? O foco da restauração está justamente na oração. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, né? Então, nós precisamos entender essa conexão, né? Que não está presa à pessoa que ora, como se essa pessoa que ora fosse super poderosa, mas quem levanta? O Senhor levanta. Mas, ao mesmo tempo, aquele que ora precisa orar com fé, acreditando, né, naquilo que está fazendo, acreditando naquela oração, acreditando que através daquele gesto ali de oração, aquela pessoa pode ser restaurada, pode ser curada, né? Então é necessário fé, né? Porque orando sem fé, como é isso, né? Como é que eu falo em nome de alguém que eu não creio? Como é que eu falo em nome de alguém em que eu não confio, né? Então parte do princípio que aquele que ora com fé, e
no fim de tudo isso está um Senhor que é poderoso para levantar, para restaurar aquele que está abatido, inclusive para perdoar os seus pecados, né? E ele conclui dizendo: e se houver cometido pecados, ele será perdoado, né? E quem tem poder para perdoar os pecados é o Senhor, né? Então, dentro desse contexto aqui da enfermidade, há então essa possibilidade da oração, da unção com óleo, né? E em cima de tudo isso, né, eu diria que é o ápice de tudo isso, está o Senhor que levanta e restaura e inclusive pode perdoar os pecados. Tem mais um parêntese aqui que eu quero fazer, que esse texto acaba deixando claro também que há enfermidades que não são ocasionadas por pecado, né? Há determinadas pessoas que ficam com aquela ideia de não, está doente, é pecado, está pecando e por isso está doente. Não, não necessariamente. Por isso que Tiago diz, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, a proposta de Tiago aqui é justamente nos fazer entender que há enfermidades que não foram geradas, né, vamos dizer ali, que diretamente pelo pecado. Nós sabemos que o pecado ele é a causa dos males, né, de uma maneira universal. Né? Na hora que o pecado entra no mundo, ele é causador dos males de uma maneira geral. Mas quando ele coloca dessa maneira, é para que possa dissociar aquela ideia de que cometi pecado, então agora eu estou enfermo. Então só estou enfermo porque cometi um pecado. Ou se alguma coisa acontecer de ruim com você, foi simplesmente porque você então cometeu o pecado. Tiago diz, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Né? Então pode ser que essa pessoa esteja enferma em decorrência, né, de algum pecado que tenha cometido, e pode ser que essa pessoa esteja doente também sem ter cometido pecado algum, simplesmente porque faz parte das questões, né, da nossa natureza, né, da nossa natureza humana e carnal. Tá bom? No versículo 16 ele diz então, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora Tiago fala a respeito da necessidade da confissão de pecados. Quando ele chega então ao ponto de dizer há pecados que podem inclusive gerar doenças, ele então abre agora o parênteses para dizer assim, olha, inclusive, né, portanto diz ele, né, então assim, ele dá continuidade na ideia. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Né? Então ele diz, se há também a possibilidade de que os pecados tenham gerado inclusive enfermidades em vocês, nada melhor do que vocês começarem então a confessar os seus pecados uns aos outros e isso vai sarar vocês. Então isso aqui é maravilhoso dentro da palavra de Deus. Na hora que nós podemos então confessar os nossos pecados uns aos outros, isso vai nos sarando, né? vai tirando de sobre nós enfermidades, chagas, essas geradas pelo pecado. Né? Então somos convidados a confessar os nossos pecados uns aos outros, somos convidados a nos dispor aos outros. E preste atenção, há algo aqui que fica implícito, né? Principalmente com relação àquela pessoa a quem nós ofendemos através do nosso pecado. Porque muitas vezes nós queremos, pequei, né? Então é aquela coisa da liturgia com relação ao aquele ser clerical, né? Aquela pessoa ali, por exemplo, na religião católica, a figura do padre, né? Então eu pequei aqui, eu vou lá nessa pessoa, eu vou confessar a ele o meu pecado. Só que aí eu não confesso àquela pessoa que imediatamente, né, eu ofendi, ou diretamente eu ofendi. Então isso é preocupante, porque muitas vezes esse tipo de situação ele acaba sendo um escapismo. Você, na verdade, você não quer pedir perdão ou talvez nem tenha se arrependido. Você só quer se limpar com Deus. Né? Então isso é preocupante para nós. Então pequei contra o meu irmão, confesso ao meu irmão. Pequei contra o meu irmão, eu chego nele e digo assim, meu irmão, eu lhe ofendi, me perdoe, né? Na hora que há o reconhecimento, eu falo com ele. Ainda que eu possa falar com outra pessoa e dizer assim, confessar a ele, olha, eu cometi tal pecado, se eu posso confessar ao meu irmão, a quem eu ofendi, eu preciso confessar, né? Para que isso não seja uma fuga, né? Para que não seja um escapismo, para que você diga assim, só quero me limpar com Deus, então eu vou ali e eu vou confessar para o pastor. Só quero me limpar com Deus, então eu vou falar para aquele irmão ali que sempre escuta as minhas coisas, né? Para quem eu sempre falo das minhas bobagens. Só que a quem você gerou esse dano, né? A quem você gerou algum mal através do seu pecado, através do nosso pecado? Quem nós ofendemos? Se foi algo público,
né, que seja confessado publicamente, né? Se pequei contra a igreja, confesso publicamente a igreja, e quanto mais pessoas eu tiver ofendido, maior tem que ser a amplitude desse meu pedido de perdão, para que de fato isso possa chegar ao coração do máximo de pessoas possíveis que eu tenha ofendido com a minha atitude, né? Então a gente tem que parar de se esconder nessa ideia de que, não, mas eu falei ali para uma pessoa ali, já resolveu. Não, se ofendi alguém diretamente, confesse a essa pessoa diretamente, né? Confesse a essa pessoa diretamente. Vamos usar um exemplo. O marido traiu a esposa, né? Eu já vi questionamento sobre isso, né? Quando a gente fala sobre família, eu já vi questionamento sobre isso. O marido traiu a esposa traiu o marido. Vale esconder dela ou dele e contar lá só pro pastor e me arrepender e agora eu volto para casa e sigo o jogo como se tivesse tudo normal? Não tá valendo. Porque aí não houve arrependimento de fato. Se houve arrependimento de fato, o arrependimento de fato, ele é um chamamento para encarar também as consequências do nosso pecado. É isso que muitas pessoas têm se negado a viver nesse tempo, né? Eles não querem viver a consequência dos seus pecados. Então, eu me arrependi, então tô caladinho aqui, confesso para Deus e tá tudo bem. Não, ofendi alguém, eu preciso confessar para essa pessoa. Traí meu esposo, traí minha esposa, preciso procurar, dizer assim, olha, tô arrependido e encarar as consequências. Encarar as consequências. Se biblicamente há margem, inclusive, para que haja um divórcio, por exemplo, numa situação dessa, eu preciso chegar para a pessoa e dizer assim, olha, me arrependi, estou confessando, né? Sei que fiz mal e vai ficar também a seu critério decidir se quer continuar comigo ou não. Então, eu estou dando um exemplo aqui dessa situação. Então, é encarar a situação mesmo de fato, olhar para ela e dizer assim, olha, eu fiz, cometi. Então, o que Tiago diz aqui, ó, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e diz também, e orem uns pelos outros para serem curados, né? Então, a necessidade de orar uns pelos outros. Então, Tiago, ele traz aqui 3 parâmetros de oração. Não sei se você já percebeu isso. Tem 3 parâmetros de oração nesses poucos versículos aqui. O primeiro, a oração pessoal. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Então, você está sofrendo? Ore, ore. A sua oração pessoal. Aquela oração dentro do quarto, aquela oração quando ninguém está vendo, aquela oração no carro, a oração pessoal. Depois, a oração voltada para aquela pessoa, o sacerdote, né? A figura do sacerdote, aquela pessoa que está acima de nós, que pode orar por nós. Então ele diz, se há alguém doente, que mande chamar os presbíteros da igreja. E agora no versículo 16, a oração de uns pelos outros, né? A oração em comunidade, a oração através da comunhão entre os irmãos, onde um pode confiar no outro, né? Onde há esse pensamento no meio da igreja de que um pode confiar no outro e apresentar para o outro, né, as suas questões, né? Então ele traz esses 3 pontos. Eu posso orar sozinho, né? Eu posso pedir oração, eu preciso também pedir oração daquele que está sobre mim, e eu devo também orar pelo meu irmão e o meu irmão deve orar por mim, né? Então são 3 aspectos de oração que não são isolados, todos eles precisam ocorrer ao longo da nossa vida. Se tem algum desses pontos aí onde nós estamos sendo faltosos ou devendo, que nós possamos corrigir isso, né? Mas nós precisamos então atentar a oração pessoal, a oração que vem de cima daquela figura que está sobre nós, né? E a oração de uns pelos outros, né? Em comunidade, enquanto irmãos. E aí ele dá um desfecho aqui, dizendo que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então ele amarra aqui. Por que é preciso da oração quando está sofrendo? Por que é preciso da oração quando está enfermo? Por que é preciso da oração quando está em pecado? Por que é preciso orar um pelos outros? Ele diz, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então ele diz que há 2 coisas aqui. Poder na oração é a primeira coisa. Então a oração tem poder, ou há poder através da oração, justamente pelo que ele falou anteriormente, né? O Senhor levantará o enfermo. Então, há poder na oração, não pela figura de quem ora, mas há poder na oração pela figura de quem escuta as orações e responde às orações, que é o nosso Senhor. E ele diz que há eficácia na oração, né? E o que é ser eficaz? Eficácia é aquilo que cumpre o seu papel. Então, a oração, ela cumpre o seu papel, ela cumpre o papel da oração, né? Então, ela vem com eficácia, né? Ela funciona, em outras palavras. A oração funciona. A oração vai resolver. Então, a oração de um justo, né, aquele que se dobra diante do Senhor, é poderosa e eficaz. Então, por isso, meus irmãos, a oração não pode se dissociar da nossa vida.
em nenhum momento, ainda que seja um momento de tristeza, ainda que seja um momento de angústia, ainda que seja um momento de enfermidade, ainda que seja um momento de arrependimento, a oração não se dissocia da vida do cristão. Pelo contrário, é ela que ergue o cristão através do poder do Senhor. E aí ele vai citar um exemplo, né? Como eu falei, Tiago ele é muito prático. Então, naquilo que ele fala, ele traz agora um exemplo histórico, né? Para aqueles irmãos, para nós, um exemplo dentro da própria Bíblia, né? Que é o exemplo de Elias. Ele diz, Elias, no versículo 17, era humano como nós. E isso aqui é muito importante. Ele diz, Elias era humano como nós, né? Ele não era diferenciado de nós no quesito ser humano, né? E então ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então, ele dá um exemplo aqui de Elias, justamente que Elias havia orado, né? E quando Elias ora uma primeira vez, que não chovesse, não choveu, Deus atendeu ao pedido, à oração de Elias, né? E depois ele ora dizendo assim, olha, agora tem que chover, e os céus enviaram chuva, né? Então o detalhe de que Elias era humano como nós, nos faz entender que nós precisamos nos dispor à oração sempre, né? Recorrer à oração, não achar que só tem uma pessoa que tem poder sobre a oração, ainda que nós possamos recorrer à oração dos superiores, nós não podemos achar que somente essa oração, e por isso é tão importante essa exposição de Tiago, quando ele fala, você pode orar sozinho, você pode pedir oração de cima, e você pode orar com e pelos irmãos. Por isso é tão importante, porque daqui a pouco ele diz que essa oração é poderosa e eficaz, e ele dá um exemplo prático disso através da vida de Elias, dizendo que ele era humano como nós, e quando ele orou, Deus então atendeu ali a sua oração. Não quer dizer também que Deus seja obrigado a responder as nossas orações da maneira como nós queremos. Mas quando nós nos dispomos a orar e buscar o Senhor, com certeza o melhor dele vai então ocorrer. No caso de Elias, a vontade de Elias casava com a vontade de Deus. Casando com a vontade de Deus, Deus respondeu exatamente como Elias esperava e aconteceu, né? Mas nós precisamos entender então que nós voltamos o nosso coração ao Senhor, oramos, pedimos a Ele, nos inclinamos. Só o fato de nós estarmos orando com um coração sincero e inclinado ao Senhor já demonstra a nossa confiança nele, né? Então isso já é importante. Senhor, eu estou aqui, por quê? Porque eu confio no Senhor. Podia estar recorrendo a outro lugar. Quando, por exemplo, um momento de dificuldade financeira, né? Não entendo, né, que você não possa. Mas quando um momento de dificuldade financeira, em vez de eu recorrer logo instantaneamente a um empréstimo, por exemplo, e em vez disso, primeiro eu digo assim, não, antes de recorrer a isso aqui, eu preciso orar. Até para fazer isso, eu preciso saber se é vontade de Deus. Eu me volto para Ele, o que eu estou dizendo para Deus? Deus, antes de tudo, eu confio no Senhor. Antes de fazer do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, eu confio em Ti. Antes de fazer a minha vontade, eu vou buscar a Tua vontade, eu vou me inclinar ao Teu querer e eu vou escutar a Tua voz. Então esse é o poder da oração, é o poder que há em torno da oração e por dentro da oração, e em todo o ser da oração, que é esse poder de Deus e de nos voltar para Deus, né? Então, escutar, entender a vontade do Senhor, se dispor a buscá-lo de uma maneira mais intensa, tudo isso vai acontecer, meus irmãos, através da oração. Para concluir, no versículo 19, ele diz então, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Né? Em algumas versões diz, e cobrirá muitíssimos pecados. Por que ele fala isso? Eu entendo que talvez, diante de tantas questões que foram apresentadas, né, em toda a carta, tantas questões que foram apresentadas nos 5 capítulos, e ficou bem claro, né, a força da inclinação do coração desses homens a se afastar da presença de Deus. Ele traz uma saída final, né? Ele diz, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso, né? Então, nesse primeiro trecho aqui no versículo 19, ele abre a possibilidade de que irmãos que outrora talvez até andaram bem, possam se desviar da verdade. Isso não quer dizer para nós, preste atenção, isso não quer dizer para nós que nós podemos nos dispor a pensar assim, não, então posso me desviar e tá bom, né? Não pode ser esse o nosso pensamento quando diz respeito a nós. Mas precisa ser o nosso pensamento no que diz respeito ao outro, né?
Há uma possibilidade que as pessoas falhem, há uma possibilidade que as pessoas se desviem, né, da palavra da verdade do Senhor. Então os nossos corações precisam estar dispostos a isso, né? Há algumas pessoas que tendem a buscar os extremos no que diz respeito a quando o outro se afasta do Senhor. Então tem dois extremos que são perigosos, danosos, né? O primeiro deles é quando você, uma vez olhando aquele que se afastou do Senhor, dizer assim, não, é normal mesmo, se afastou, todo mundo pode se desviar, então é assim mesmo, deixa aí, uma hora volta e tudo bem. Ó, meu irmão, aquele discurso hipócrita, né? Continuo te amando, não sei o quê, mas fica aí mesmo. Aí você começa a conviver com aquela pessoa como se, tá tudo bem, fica aí desviado. Aí o cara tá lá 300 anos com aquela vida ali do lado de uma pessoa que afastou do Senhor e nunca confronta, sabe? Nunca corrige na palavra, nunca tenta trazer de volta. Aí ele fica só com essa ideia de que não, é normal o irmão desviar. Aí tem um outro extremo que também é muito perigoso, que é aquele que olha para aquele irmão e diz assim, olha, isso aí não tem jeito não, né? Isso é assim mesmo, tá? Isso aí não tem como corrigir, né? Todo mundo já sabia que era assim, não tem jeito. Então esses dois extremos eles são muito perigosos, né? Então o que precisa acontecer? Ao longo de toda a palavra, meus irmãos, ao longo de toda a palavra, a gente vê uma tendência muito forte à moderação. E quando eu falo moderação, não estou falando de brandura, entenda bem. Moderação no que diz respeito a equilíbrio. Precisamos ser equilibrados. Então eu não posso tratar esse irmão dizendo assim, meu irmão, tá tudo bem que você tá desviado, você tá indo pro inferno, tá bom, tá indo pro inferno, tudo bem, vai lá, morre lá com o Satanás, feliz, né? Isso é besteira. O outro é o cara que tá dizendo assim, olha, tu errou, então tu vai pro inferno. Ele tá mandando pro inferno duas vezes, ou ele pode mandar de dois tipos, né? Dizendo tá tudo bem e dizendo, também não te quero mais e vai pro inferno. A moderação, o equilíbrio é justamente trazer esse irmão e dizer assim, meu irmão, tudo bem, você falhou, né? Somos falhos, aconteceu com você, podia ter acontecido comigo, né? Nós erramos, mas deixa eu te falar um negócio aqui. Olha, a palavra diz isso, e Jesus quer você de volta assim, e você precisa corrigir isso aqui. É uma coisa que eu estimulo muito os nossos irmãos da nossa igreja, né? Falo sobre isso, recorro sobre isso muitas vezes, né? Porque às vezes quando a gente usa esse discurso, meus irmãos, tem muita gente que vem logo dizer pra gente, não, é hipocrisia, né? Então eu faço questão, você que está aí, que é da nossa igreja, você pode confirmar isso. Eu faço questão de dizer para os irmãos da nossa igreja, meus irmãos, tem que ser assim. Se você está vendo, se é você que está ali, você está vivo agora, acorde aquele que está morrendo, ajuda ele. Porque um dia pode ser que você esteja ali desfalecendo e esse irmão que vai estar forte, ele vai ajudar você, né? É esse cordão, né? Não digo nem de duas nem três, mas de várias dobras, para que a gente possa caminhar junto, né? Para que a gente possa se fortalecer. Tiago ainda agora falou, orem uns pelos outros, né? Confessem seus pecados uns aos outros. Então, tem que andar junto, né? Então, não dá para deixar esse irmão dizer assim, tá morrendo, né? E deixa lá e pronto. Não, meu irmão, eu quero te ajudar, eu quero estar junto com você, eu quero poder, né? Eu sei que há uma outra questão, né, que nem precisamos entrar aqui, né, que seria as questões de camadas de autoridade, né? Então há determinadas pessoas que de repente eu não tenho autoridade para chegar lá e falar. Mas se você está perto, se é um irmão da sua igreja, né, se você tem contato, se você pode ajudar aquele irmão, socorre para que ele não venha cair no pecado ou para que ele não venha desfalecer naquilo ali e morrer de uma vez por todas e caminhar para o inferno. Não, precisamos nos ajudar, né? E chega a falar para os irmãos, meus irmãos, lê sua Bíblia, conheça a palavra de Deus e me ajude. Me ajude prestando bem atenção. Eu digo para os irmãos, escuta a palavra com a Bíblia aberta, porque se um dia, meus irmãos, eu aqui de cima do púlpito estiver falando um negócio para você, e você vê assim, o pastor está desviando da palavra já, o pastor está falando uma coisa que, quando eu descer do púlpito, me acuda lá, me chama lá e diz assim, pastor, vem cá, deixa eu falar um negócio com você. Isso aqui tá errado, pastor. Olha, isso aqui eu tô preocupado com o senhor, porque o senhor nunca falou isso aqui, o senhor nunca falou essas coisas aqui, e eu falo para os irmãos, nesse dia você pode estar me salvando. Nesse dia você pode estar me salvando. Né? Então eu digo antes, porque se um dia precisar, eu quero contar com os irmãos. Assim como se você precisar, conte comigo. Conte comigo, não somente para dizer assim, olha, tá tudo bem, fica aí, ai, que coisinha meiga. Não, conte comigo para chamar para você e dizer assim, olha,
Estou chamando você aqui para real. Estou chamando você aqui como um pai que ama você, que quer você bem, que quer que você se corrija. E eu acho que isso faz parte, então, da unidade quanto igreja. Faz parte do amadurecimento da igreja. Porque quando a igreja é imatura, ela não consegue fazer isso. Gente que é imaturo, tudo... Ai, você me ofendeu demais. Ai, doeu no meu coração. Ai, você falou isso pra mim muito forte. Ai, você não devia falar isso pra mim. Aí o outro imaturo, ele chega assim, ai, você não devia falar isso pra ele. Ai, deixa... Ai, você vai... Assim, ele nunca mais volta pra Jesus. Ah, meus irmãos, brincadeira, né? Brincadeira. O que Tiago diz? Se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, ou seja, teve a atuação de alguém. Quem é esse alguém? É um irmão, é um pastor, é um familiar que conhece a palavra de Deus, é alguém próximo. Alguém o trouxe de volta, alguém foi lá dizer para ele, ó senhora, Jesus ainda quer você, Jesus ainda quer que você se corrija, Jesus ainda quer que você ande no caminho correto. Né? Então esse equilíbrio e maturidade cristã que a gente precisa, que a gente está nesse tempo de imaturidade. Tiago diz que isso tem um efeito bom, ele diz que quem converte um pecador do erro do seu caminho, preste atenção, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meu irmão, olha que prêmio maravilhoso. Você ajudou aquele irmão, você disse assim, ó, meu irmão, tá errado isso aqui, cara. É aquele cara chegar perto de você e dizer assim, olha, meu casamento tá assim, tô fazendo assim, você diz assim, olha, tá certo não, cara, você tá acabando com seu casamento, você tá acabando com a sua esposa, você tá acabando com o seu marido, e assim você tá nos caminhos errados, né? Tiago diz que quem converte o pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa. Spurgeon diz que, olha, se é natural que os pecadores estejam indo para o inferno, ele diz, então eles terão que passar por cima dos meus braços, eu tentando pegar nas suas pernas, eu tentando pegar neles para que eles não cheguem ao inferno, né? E como é que você faz isso? Como é que você agarra a pessoa? Você agarra assim, dizendo assim, ai, vem cá, docinho, deixa eu pegar em você com calma aqui. Não, você agarra pegando. Você tá vendo que o cara tá se lançando para a morte. Pense você aqui, vamos ser radical aqui. Pense você, o cara tá ali na beira da ponte, né? Aquela ponte ali do São Francisco, não, que cai na lama nem morre. Ali no Monte Castelo, né? Viaduto do Monte Castelo. O cara subiu na grade lá, botaram uma grade lá no viaduto do Monte Castelo pra pessoa morrer mais fácil, né? Que antigamente era baixo, agora tem a grade. Então o cara sobe mais alto e morre mais fácil, que ele ficou mais alto. Aí o cara tá lá em cima da grade, você tá vendo o cara em cima da grade. Você vê a possibilidade de chegar perto dele para salvar aquela pessoa ali do suicídio, da morte. Você vai dizer assim, oh, com licença, por obséquio, posso, por favor, salvar você da morte? Ou você tendo aquela oportunidade, você vai correr ali, agarrar na perna dele e até de uma certa forma dura naquele momento, mas você vai salvar aquela vida. Se for necessário ser daquela maneira, a gente vai salvar aquela vida ali daquela forma. Depois eu te explico que eu peguei pelo teu pescoço. Mas agora eu só quero dizer para você, estou te salvando da morte. Depois eu explico para você. Então muitas vezes vai precisar dureza em algumas palavras, sim, para salvar o pecador da morte. Às vezes vai precisar de dureza, né? Claro que tudo é ponderado, meus irmãos. A gente tem que ter equilíbrio. Então a gente vai pensar como eu vou falar com esse irmão de uma maneira adequada, equilibrada. Mas tem hora que eu vou ter que ser duro. Tem hora que eu vou dizer, meu irmão, você só está se ferrando. Meu irmão, dessa maneira você está errado, né? Então é muita hipocrisia nesse tempo que de repente muitas pessoas têm vivido no meio da igreja. Mas nós não podemos ser assim. Então faz parte da maturidade cristã a gente saber que alguns momentos vamos ter que confrontar e aprenda isso. Vai ter vezes que você vai ter que ser confrontado. Vai ter vezes que eu vou ter que ser confrontado. Aqui em casa é assim, pode ficar bicudo, mas se o outro tiver com a verdade, deixa eu falar. Posso ficar bicudo, fiz besteira, minha mulher olhou, né, veio me chamar, eu fico bicudo, posso ficar chateado, pode o que for, mas não abro mão que ela me diga a verdade e ela não abre mão de me dizer a verdade. Por quê? Porque nos casamos e vivemos para servir ao Senhor, e quando um está fraco, o outro levanta, que diz a palavra, e se ela vai precisar disso para mim, chega e diz para mim, e me salva, antes de eu passar vergonha lá na rua. E é assim que tem que ser, meus irmãos. Então Tiago diz isso, que quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa, e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Meus irmãos, então ainda que haja dureza em alguns momentos, Tiago ele não está falando aqui sem conhecimento de causa, ele está falando aqui. Quando ele chega nesse texto aqui, no último versículo,
Ele falou de irmãos aqui que cometeram erros de toda e qualquer maneira. Então ele chega no final dizendo assim, meus irmãos, presta atenção, se alguém entendeu, é como se ele dissesse assim, se alguém entendeu isso aqui, salva os cabeçudos aí que não entenderam, né? Salva aqueles que não entenderam, ajuda eles a serem salvos. E assim que possa ser, meus irmãos. Termino essa série com você dizendo assim que nós precisamos de mais maturidade no meio cristão. Nós precisamos de mais maturidade no meio da igreja e o Senhor nos convida para essa maturidade. Porque há um texto na palavra, uma vez eu preguei sobre ele, né, que diz assim, ó, que não pode um cego guiar outro cego. E o que muitas vezes tem acontecido é que pessoas cegas têm guiado outros cegos. O Senhor te convida à maturidade porque Ele não quer que somente você seja salvo. Ele quer que através de você outras pessoas sejam salvas. Mas se você não tiver maturidade, você não vai poder ajudar aquele irmão que está precisando, ou aquela pessoa que ainda não conhece Jesus está precisando. Mas através da maturidade que o Senhor, que o Evangelho vai gerar em você, outras pessoas serão salvas. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Essa foi a carta de Tiago. Queria muito estar na igreja hoje, terminando com você essa série. Mas quis Deus assim, que fosse dessa maneira, que fosse hoje através aqui do Instagram. Depois, quando a gente compartilhar essa mensagem aí, que você possa levar a vida de outras pessoas também e compartilhar com outras pessoas. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós oramos e te agradecemos, Senhor, nessa noite por essa palavra que tocou os nossos corações e que nos moveu, Senhor, nos confrontou. Na verdade, todos esses dias, Senhor, em que estudamos a carta de Tiago, todos esses 10 dias em que estivemos reunidos na Tua presença, ouvindo essa palavra, nós somos confrontados diretamente e temos sido movidos, Senhor, meu Deus, a transformar o nosso ser e a nossa vida. Pai amado, que nós jamais, Senhor, venhamos a colocar a nossa vontade acima da Tua palavra. Mas que antes de tudo, Senhor, meu Deus, a Tua palavra seja aquela que vai reger as nossas vidas. Ainda, Senhor, meu Deus, que muitas vezes isso venha doer em nós. Ainda que muitas vezes isso venha tocar em nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, que seja sempre a Tua palavra, porque ela vai gerar salvação em nós, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, quero convidar você para, nesse domingo, cear junto com a gente. Pastor, domingo a gente está fazendo o culto nas segundas-feiras, mas a gente vai fazer no domingo a ceia do Senhor. Então, já prepara aí, né? Não tem a Dora aí, a nossa diaconisa, mas você vai separar o pãozinho na sua casa, tá? E vai separar também aquele suco da uva maravilhoso, né? Então, tira um tempinho aí, com que suco de uva, ou compra a garrafinha, né? Ou compra o outro lá, esqueci o nome, Del Valle, né? De uva. Aí você separa, você vai cear com a gente vai fazer a ceia à distância, e aí você vai separar na sua casa, aí você que vai cear com a gente nesse dia, tá? No domingo, às 8 horas da noite, a gente vai ter a palavra e depois a gente vai consagrar os elementos e você vai cear na sua casa, né? Já botei lá na nossa igreja, teve uma vez que a gente ficou preso em casa, eu e a Neuza, ficamos trancados, minha mãe saiu e trancou a gente, era dia de ceia, e eu me lembro que na época passava o culto na rádio, e a gente escutou a palavra, e aí depois tinha o pão, mas não tinha o suco da uva, né? E aí tinha um resto de Jesus lá, sem gás, nem um refrigerante. Aí a gente pegou e ceou lá, pão com Jesus, consagrando e falando assim, Jesus, pelo menos, né, é o Senhor que está aqui no copinho do refrigerante. Tá bom? Deus abençoe você, que essa palavra tenha abençoado seu coração, fique na paz, tá? Muito obrigado pela presença de todo mundo, tá bom? E é isso aí, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.